estrela cai do céu azul. Do jeito que seu nego gosta. Bota de mel no seu sorriso blue. Do jeito que seu nego gosta. Do jeito que seu nego gosta de te ver brilhando em meu olhar. Do jeito que seu nego gosta, te amando peço seu cantar. Do jeito que seu nego gosta. Cortando espaço bem de norte a sul. Do jeito que seu nego gosta. São 40 anos de carreira, ele já foi do samba ao reggae, passando pelo axé. Ele também foi vocalista do Ilê Aê e tocou junto com o mestre jamaicano Jimmy Cliff. No refrão de hoje, eu converso com Lazo Matumbi. Lazo, que prazer receber você aqui, hein? Prazer todo meu. Obrigado aí pelo convite. Estamos juntos. E direto da Bahia, né? É de Salvador, quentão aqui, tá tudo maravilhoso. Eu queria começar já perguntando para você sobre essas 4 décadas, né? 40 anos de estrada, e você ainda fez uma live para comemorar. Como é que foi? Olha, foi super 10, né? Porque 40 anos é uma história e a gente, para mim, eu estou me sentindo recomeçando com a experiência dos 40, né? Então, para mim, está sendo super interessante, super gostoso fazer isso. E a live foi como? A live foi super 10, porque não deu para a gente fazer com a banda, então a gente fez com eu e o meu maestro, tocando violão. Então a gente, de um certo modo, a gente colocou algumas coisas que a gente tinha feito do disco, mas com a vontade imensa da gente poder subir no palco com aquela bandaça e mostrar o disco que a gente fez, que foi com muito carinho, com muito amor, chamado Aju. Agora vamos começar do começo da história. Quando que você se descobriu cantor? Aliás, nem é difícil pensar nisso quando você abre a boca, né? Interessante, porque no começo da minha história, eu não me via como cantor. Eu gostava muito de tocar percussão. Então, a minha busca foi sempre em cima da questão da percussão, descobrindo, claro que atacando com os instrumentos que me eram possíveis naquela época, né? Que eram instrumentos de percussão como pandeiro, cuíca, tamborim, timbal, atabaque, surdo. E aí, depois de muito tempo tocando com percussão, eu comecei a compor e comecei a cantar entre amigos. E aí eu percebi que os amigos que me davam esse feedback, tipo, pô, você canta legal, vá, continue, tá? E aí foi interessante, na realidade, a minha descoberta real foi no Ilê Aê, quando eu comecei a cantar e ver que as pessoas ficavam, além de empolgadas, emocionadas com o meu canto. Aí me despertou legal, falei, bom, aqui eu estou tendo a certeza de que meu canto consegue ultrapassar um pouco as barreiras, os limites e mexer com a emoção das pessoas. Então, acho que aí está aí mesmo. Aí deixei de lado um pouco a percussão e comecei a cantar. Mas antes mesmo do axé, que a gente vai chegar nessa parte, a grande paixão foi o samba. Eu sempre fui do samba. Na realidade, o samba, para mim, foi minha grande escola. Eu digo que, através do samba, eu pude descobrir outros ritmos, outros gêneros musicais que me davam a tranquilidade para poder cantar esses outros gêneros. Mas o samba me dava essa malemolência, esse gingado para poder trilhar e desfilar em outros gêneros musicais. E como é que foi esse convite para o Ilê Aê? Na realidade, eu sempre fui muito ligado e muito preocupado com a questão social e racial. E eu lembro que tinha alguns amigos que andavam comigo e eles me falaram uma vez, Lazo, tem um bloco que está na Liberdade, que é um bloco chamado Ilê Aê, que só sai a negrada, e que é um bloco que tem um objetivo de defesa, de autoestima da comunidade negra. Você já viu? Eu tinha visto Ilê Aê no primeiro ano, quando ele desfilou em 74, e me chamou a atenção quando ele estava desfilando, tinha uma guarnição da polícia de choque acompanhando. Aquilo me chamou a atenção porque era exatamente a preocupação da polícia
em conter qualquer tipo de manifestação que eles achassem que fosse agressiva. Como eu tinha muito essa preocupação com relação à questão racial e social, isso me chamou muita atenção. E quando esse meu amigo me falou, eu relatei para ele exatamente isso. E logo depois, 2 ou 3 amigos me disseram assim, cara, você precisa ir lá para o Ilhéaê, cara. Eu falei, mas eu vou o dia que me convidarem. Aí não demorou muito, o presidente, na época, Polônio, junto com o vovô do Ilhéaê, me convidaram e procuraram saber se eu gostaria de estar lá. Eu falei, olha, nesse momento em que existe um agrupamento de irmãos preocupado com a questão da autoestima da comunidade negra, da busca da sua africanidade, eu acho que é muito interessante eu estar perto. Só que existiam muitos movimentos num entorno que me chamava também a atenção, que era o Renascimento africano, eu via muito Fela Kuti, e tinha um questionamento muito social, tinha a coisa do Black Power, Black Panthers nos Estados Unidos. Então, tinha um movimento no mundo que estava rolando que me chamava muita atenção e eu, atento, eu falei, não vou perder essa oportunidade de estar com alguns irmãos levantando essa bandeira e dando meu grito também de liberdade em prol da minha comunidade. Aí eu fui e fiquei durante 3 anos, até o momento que eu percebi que já estava no momento exato de eu sair e dar a minha parcela de contribuição através da minha música, sem fazer parte da instituição. A gente vai falar um pouco mais sobre esse seu ativismo, mas eu queria saber antes sobre essa sua ligação com o reggae. Como foi esse encontro com Jimmy Cliff? Você considera que esse seja um divisor de águas na sua vida? Eu não sei se seria o divisor de água, porque assim, quando eu comecei a ouvir o reggae, foi através de muitos amigos meus que viajavam, inclusive o Juca Ferreira, que foi o da Cultura, secretário da Cultura. Eu lembro que quando ele viajava, que voltava, sempre chamava alguns amigos, e eu fazia parte desse agrupamento de amigos, para ouvir as coisas, as novidades que estavam rolando na Europa. Dentre essas novidades, sempre vinham músicas africanas, como Fela Kuti, Torekunda, King Sunny Ade, e aí vinha Peter Tosh, Bob Marley, Jimmy Cliff. E, claro, quando eu começo a ouvir o som do reggae, me traz um sentimento de familiaridade muito grande, por conta da questão rítmica, né? Isso que eu estou ouvindo parece que eu já ouvi antes, só que com outros instrumentos, que eram os instrumentos dos blocos afros, que eram os instrumentos do surdo, com um samba, digamos assim, mais ralentado, né? Com um samba que tinha as misturas de algumas células de dentro do candomblé. Então, assim, esse som me parecia muito. Só que no reggae, a substituição dos surdos era exatamente pela coisa do baixo. A mesma sensação que a gente sentia quando via o toque dos surdos na região mais grave, nas frequências mais graves, eu comecei a sentir isso com o reggae. E aí eu falei, rapaz, isso tem uma familiaridade muito grande. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com, ou são primos, ou são... É de uma família. Eu sei que Mamãe África, de um certo modo, ela traz várias vertentes, mas é tudo da mesma família. E aí foi muito fácil para eu incorporar o reggae à minha música. Porque, assim, como tinha o mesmo... como se fosse a mesma pulsação do andar do samba. 1, 2, 1, 2. E aí eu vi o reggae e falei, rapaz, isso tem tudo a ver. Eu até falei a um amigo meu uma vez, ele deu muita risada, eu falei assim, eu acho que essa galera da Jamaica andou passeando aqui pela Bahia, viu? Andou passeando aqui pelo Brasil. Você falou tudo, mas ainda não me falou de Jimmy Cliff. Isso a gente vai falar no próximo bloco e dessa experiência sua tocando com ele numa turnê internacional. Primeira parada do refrão, já já a gente está de volta. Fique com a gente. Viva a princesa, meninos pela riqueza. Oh, oh,
De volta com o refrão, hoje eu converso com o cantor, compositor Lazo Matumbi. Lazo, a gente estava falando do mestre jamaicano Jimmy Cliff, com quem você fez aí uma turnê internacional, e eu queria que você contasse como é que foi essa experiência, o que você fez com ele, vocês tocaram juntos, como é que foi? Olha, foi super engraçado, porque a primeira vez que Jimmy esteve no Brasil, pelo menos que eu pude ver, foi tocando aqui com o Gil na Fonte Nova. E isso acho que foi em 81. Em 81 eu fiz um show, que era o meu primeiro show após a saída de Leaê, e eu coloquei primeiro show de reggae depois de Gil e Cliff na Fonte Nova. Então, um chamariz para poder já sair da onda do que eu estava fazendo no Leaê. Depois Jimmy veio aqui na Bahia e tocou num lugar chamado Baiano de Tênis. E nesse lugar foi ele, Gil e Margarete. E a Margarete Menezes me convidou, porque ela estava cantando uma música minha, Me Abraça e Beijo, e me convidou para dividir com ela. Eu dividi a música com ela, Paco, te conversamos ali, tudo bem, todo mundo foi embora, e eu continuei a minha história, né? E um belo dia eu estava fazendo um show num barzinho, apareceu o Daniel Rodrigues, que era o empresário de Gil, com o Jimmy Cliff. E alguém falou para mim, cara, você tem uma visita ilustre. Eu me assustei, porque eu falei, quem é? Num barzinho? É, o Jimmy Cliff. Eu falei, não acredito, cara. E aí foi muito interessante, porque eu cheguei para ele e falei, pô, mestre, desculpe aí, mas eu tô só eu, o outro músico, voz de violão. Falou, nada, tudo certo, é assim que a gente conhece o verdadeiro artista. E dali começou um buchicho de amizade, rolou um buchicho que talvez ele produzisse um disco meu aqui na Bahia. Bom, a gente começou a ter uma relação de amizade e ele começou a fazer um disco aqui na Bahia porque ele estava estudando o samba reggae. E aí começou a fazer um disco junto com o Araqueto, com o Olodum, acho que, se eu não me engano, o Ileaê também. E, por coincidência, quem começou a gravar com ele eram dois amigos meus, o César Napoli e o Heraldinho. E o César Napoli também tocava comigo. E aí, coincidência, eu ia sempre no estúdio e era muito engraçado, porque o Jimmy Cliff, quando me via no estúdio, por conta dessa questão de ser mais um irmão negro junto, ele sempre me questionava se eu estava gostando do que eu estava ouvindo e vendo. Era uma saia justa, né? Porque os dois caras que estavam produzindo eram meus amigos e eu tinha que falar a verdade. Coisas que eu gostava de dizer assim, coisas que eu não gostava de dizer assim, mais ou menos. Aí meus amigos faziam uma cara e falavam assim, o que está acontecendo lá? Eu digo, desculpe, velho, mas o cara perguntou a minha opinião, o que eu gosto, eu falo, o que eu não gosto, está tudo certo. E nessa relação de amizade começou eu ir participar. Ele foi gravar uma música com Margarete minha, que ele participou, e aí eu levei ele para o estúdio. Acabou ele me chamando para participar da música. Eu nem estava na parada toda, mas ele, venha, canta aqui comigo sua música. E aí, um belo dia, ele me perguntou, Lázaro, eu gostaria de um percussionista para tocar comigo na minha turnê. Eu indiquei um amigo que tocava comigo na época, Gabi Guedes, que era Alabê do Gantuá. E aí Gabi foi tocar com ele, e aí ele perguntou assim para o César Napoli, César, eu preciso fazer a reprodução ainda, a tradução, reproduzir a tradução exata do samba reggae, mas eu preciso de um outro percussionista. E o meu amigo César loucamente indicou-me. Disse, não, leva o Lazo também é percussionista, canta. E aí o Jimmy Cliff se comeu a pilha desse meu amigo e falou, pô, interessante, eu vou levar. Aí eu fui viajar com ele, abrindo o show dele com 3 músicas minhas, depois eu ia tocar percussão e fazer back vocal. Olha, rodamos o Brasil, rodamos a América, a Europa. Pô, foi muito interessante, foi muito bacana, foi uma experiência muito 10, que, para mim, essa experiência foi muito interessante porque eu, percebendo que ele tinha vindo no Brasil estudar o samba reggae, eu aproveitei essa carona para estudar o reggae na Jamaica. Legal. E aí eu acabei gravando uma demo lá na Jamaica que eu intitulei Arte de Viver, porque naquele momento eu estava vivendo a vida com arte, tocando com o Jimmy Cliff, aproveitando o espaço de estar trilhando no mundo
com um superstar do reggae. Eu falei, cara, eu vou tirar proveito, eu vou gravar minha demo e vou colocar o nome desse disco, Arte de Viver, porque isso, para mim, foi uma treta super interessante. E foi muito legal. E era o que eu ia te perguntar. Você fez aí um álbum com os músicos jamaicanos, né? Como é que foi fazer? Eles cantavam em que idioma? Como é que funcionava aí a integração com vocês? Olha, eles falam pátua, que é uma mistura do inglês com algumas misturas de outras línguas, espanhol, tem o dialeto, não sei o quê. E é meio difícil de comunicação. Mas você sabe que a música ultrapassa a fronteira e ultrapassa a língua. A música lhe dá essa conexão muito tranquila. Eu lembro que quando eu fui produzir o disco, o técnico de Jimmy Cliff perguntou: você precisa de um produtor? Eu falei, não, eu mesmo vou produzir meu disco. Mas como você vai produzir sem um produtor? Eu digo, eu preciso só dos músicos. E eu já conversei com o pessoal da banda que toca com o Jimmy Cliff, que boa parte irá me ajudar. Aí o que ele fazia? Ele convocava as pessoas, eu pagava um cachê a essas pessoas para fazer parte da gravação e dizia se estava bom, se estava ruim, se era isso que eu queria, dava ideia. Ou seja, a linguagem era muito mais musical. Claro que, com a convivência, algumas coisas, algumas palavras, eu já conseguia entender. Hoje não, porque já esqueci tudo, já se perdeu na estrada. Mas naquela época, por conta da convivência, eu prestava muita atenção e conseguia captar algumas coisas. E aí eu gravei a demo, levei na viagem com o Jimmy Cliff, porque foi a segunda parte da turnê, ouvi a demo, tudo direitinho, o que eu gostava, o que eu não gostava, separei tudo escrito na estrada, de isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Voltamos da turnê, eu voltei para a Jamaica, finalizei algumas coisas, e aí depois eu voltei para o Brasil para complementar esse disco aqui no Brasil. Aí complementei com a banda que tocava comigo aqui em Salvador, depois viajei aí para São Paulo, fiz uma outra música também em São Paulo, complementei, gravei uma música, uma releitura de Tim Maia, que ela gostava tanto, e aí lancei, e foi pelo selo Eldorado, foi super interessante. Foi uma experiência muito gratificante que, com certeza, eu não esquecerei mais na minha vida, porque foi muito bacana. Eu tinha a impressão de que a minha música não cabia muito no movimento que estava acontecendo aqui, que era o Axé Music. Então, eu falava assim, eu estou fora, eu estou out desse movimento. Então, assim, viajar com o Jimmy Cliff também foi um momento de experiência para mim, para eu me sentir um pouco na necessidade de reciclar, porque em alguns momentos, como a minha música não era aceita, porque não era uma música ligada ao carnaval, não era uma música festiva, como era sempre uma música muito questionadora socialmente, racialmente. Então, assim, ela não se encaixava muito no movimento que estava rolando, que era o Axé Music. E quando eu viajei, eu me encontrei e falei assim, eu estou percebendo que a minha música tem muito mais a ver com o que está rolando aqui fora do que o que está rolando lá em Salvador. Então, para mim, foi super gratificante. Isso me deu um resultado bacana para eu voltar mais fortalecido e entender que eu fazia a música não da Bahia para a Bahia, mas da Bahia para o mundo. É isso aí. E a gente vai falar um pouco mais desse seu ativismo, dessa força que você tem no próximo bloco. Mais uma parada do refrão, já já a gente está de volta. Fique com a gente. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder, mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no e lê aí. De volta com o refrão, hoje eu converso com o cantor, compositor e ativista Lazo Matumbi.
Lazo, já vamos começar pelo teu nome? Matumbi tem um significado, né? Me conta e aí depois a gente fala um pouco desse ativismo. Olha, esse Matumbi foi escolhido pelo produtor do meu primeiro disco, que foi o Baby Santiago. Era um radialista daqui, e ele me perguntou que nome artístico eu tinha. Eu falei, ó, antigamente me chamavam de Lazinho Diamante Negro. Depois que eu adentrei o Ilê, eu tomei as pessoas começaram a me chamar de Lazinho do Ilê. E fica nesse jogo. Ele falou assim, mas Lazinho é muito doméstico. Você tem apelido? Eu falei, ó, me chamam de Lazo, Lazinho, Lazão. Ele falou, pô, Lazo é interessante. Vamos botar o Lazo com 2 E. Eu me senti quase que italiano com esse nome de 2 E, Laço. Falei, pô, mas é estranho, né? Laço. Falei, não, é Lazo mesmo. Eu digo, tá bom, tá bom. Então tem tudo a ver com o meu nome, vamos segurar. Aí ele falou assim, só que naquela época eu entendia também que os artistas tinham que ter um nome e sobrenome que chamassem a atenção, né? E aí ele me falou assim, vamos colocar um sobrenome chamado Matumbi. Eu falei, o que é o Matumbi? O Matumbi é uma pedra sagrada. Bom, foi muito vago. Uma pedra sagrada, eu disse, ó, como bom ariano que sou, eu aceitei, mas fiquei incomodado por não ter exatamente informação sobre o que era o Matumbi. Então, aquilo me angustiava de ter que usar o nome e ter que repetir para as pessoas, principalmente em entrevista, que aquilo foi um nome colocado pelo meu produtor do meu primeiro disco, mas que eu não tinha conhecimento do que era. Aí, logo depois desse disco, eu tirei o Matumbi. Só que o Matumbi me perseguiu. Todas as pessoas continuavam me chamando de Matumbi, Matumbi para lá, Matumbi para cá. Tanto que quando eu fui para São Paulo e gravei pelo disco, 2 discos pela Pointer, eu não usei o Matumbi. Mas aí a insistência das pessoas me chamarem de Matumbi, eu resolvi fazer uma pesquisa. E contratei um amigo meu para fazer uma pesquisa e ele descobriu que o Matumbi era uma pedra sagrada originária do rio Niger, na Nigéria, em África. Eu falei, bom, agora eu vou assumir. Depois de assumir isso, veio o tal da numerologia, que a gente fica naquela dúvida se dá certo, se não dá. Eu procurei investigar, a numeróloga falou, olha, esse nome é tudo que tem para você é perfeito. Falei, tá, tudo bem, vamos nessa. E anos depois, eu encontrei um congolês que me disse que o Matumbi era um nome de dinastia africana, de reis e rainhas. Eu falei, olha, se já é uma pedra sagrada, se na numerologia está tudo certo, e agora é de dinastia, tá, eu não vou tirar nunca, agora é que eu vou usar com o maior prazer. E aí comecei a usar o Matumbi e não tirei até hoje. Aliás, é um nome que pode ter te dado força, porque aí eu caio no ativismo. Você acha que o fato de você ter levantado uma bandeira muito antes de outras pessoas levantarem, isso, de uma certa forma, era mais difícil antes e hoje como é? Você acha que houve uma evolução nessa forma de se expressar, de fazer com que o preconceito fosse olhado da maneira que ele deve ser olhado? E como você acha que isso impactou as pessoas? Esse teu ativismo, essa tua força? Olha, claro que antigamente era muito mais difícil, porque quando eu surgi exatamente naquele tal mito da democracia racial. Democracia essa que a gente sabe que nunca existiu. E isso me chamava muita atenção, porque essa coisa do Brasil que nós vivíamos uma democracia racial, eu observava que não existia uma democracia a partir do momento em que o Brasil não assumia a sua identidade como afrodescendente nem indígena. Então, isso, para mim, me entristecia muito, porque eu via que o Brasil negava isso, e era uma negação que era completa em todo o Brasil, não só na Bahia, onde tem 80% da população negra, mas no Brasil como um todo. E, para mim, era angustiante, porque era como se eu percebesse, naquela época, que as pessoas tinham receio de tocar no assunto, não gostavam de levantar esse assunto. Eu lembro que quando eu falava sobre isso, as pessoas me colocavam como revoltado, como complexado, como se eu quisesse fazer o racismo inverso. E era muito louco, porque isso
Eu não diria que me atrapalhou, mas isso contribuiu para que portas fossem fechadas para mim. Ou seja, ele fala num assunto que nós não queremos tocar. Então, se ele vai ficar tocando nesse assunto, fechamos a porta para ele. Só que fecharam as portas, mas não conseguiram calar minha voz, nem parar minha música. Então, assim, eu acho que nos dias de hoje, a gente está tendo uma percepção, o assunto está mais em pauta, mas a gente está tendo uma percepção de que aquilo que estava escondido debaixo dos tapetes e debaixo dos panos da sociedade brasileira está vindo muito mais à tona e assustando parte das pessoas que acreditaram que essa democracia racial existia. Então, sabe, não existia nem existe. A gente precisa entender que o Brasil só vai ser um Brasil nação a partir do momento que ele debruce nos seus próprios problemas. Não adianta ele negar e se indignar com um problema alheio, porque entristece quando você vê acontecer o fato do George Floyd, o Brasil se comover e ir para as ruas, e não se comover quando a gente tem uma matança de milhares de jovens negros sendo mortos na periferia todos os dias e todas as horas. Ou seja, o Brasil precisa se olhar no espelho. Eu acho que eu não digo nem que precisa se descobrir, porque o Brasil não foi descoberto, foi invadido. O Brasil precisa acordar e se olhar no espelho e se enxergar. É isso aí, Lazo Matumbi. Infelizmente, nosso programa terminou. Eu te agradeço muito. E eu queria que você aí desse o recado para o seu público. Sei que tem o seu 9º disco, a Jô. Agradeço muito sua participação. Axé. Axé. Eu que agradeço o convite, poder ter batido esse papo com vocês. Dizer que meu disco já está disponível em todas as plataformas digitais, que o título é Ajô, que em Urubá chama-se Jornada, e nos terreiros de Candomblé chama-se União. Ou seja, precisamos de estar unidos nessa jornada, pensando na construção de um novo país, de um mundo melhor, que seja mais justo, igualitário, onde a gente possa viver de forma conjunta, respeitando as diferenças. Axé para todos. Bom, e é isso, gente. O programa terminou, mas você acompanha a nossa programação no site da TV Justiça e também nos nossos canais YouTube e Instagram. Agora você fica com o som A Força de Lazo Matumbi. Tchau! Do jeito que seu nego gosta, do jeito molhado do seu corpo, seu nego gosta, do jeito que 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 seu nego gosta.